Bom dia, bom dia. Vamos iniciar essa live gostosa, né? Falando desse assunto tão bom, com essa música já cedinho, falando de mãe. Mãe. É lindo, né? É lindo quando a gente presta atenção, né, na profundidade da palavra mãe. Então, nessa terça-feira, eu agradeço você que está entrando nessa live, você que está achando um pouquinho estranho, né? Você que me acompanha aí no Instagram. Hoje na quarta-feira. E olha, vamos fazer um teste aí, provavelmente continuaremos nas quartas-feiras. Um pouquinho mais tarde, porque percebi que as pessoas começavam a entrar um pouquinho mais tarde na live. Então a gente se adapta também, né? Então vou deixar depois a dica para vocês ouvirem aí durante o dia essa música, Nayara Azevedo, Obrigado Mãe. Linda, linda letra. E que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Tudo que a gente vai ver hoje. Tudo que nós vamos refletir hoje sobre mãe. Né? Essa palavra que ela traz conforto, ela traz alegria. Bom dia, Claudete, bom dia, Júlio. A Claudete Valdissarelli, também de Marmeleiro. A Silvana, bom dia para vocês. E quando a gente fala de mãe, bom dia para Nica de Ampere. Estamos aqui falando de mãe e o quanto é difícil muitas vezes falar de mãe, né, Nica? Meu Deus, dói o coração da gente muitas vezes. E é um assunto que emociona, é um assunto que às vezes causa raiva, é um assunto que acolhe e às vezes ele também repele. Então, assim, mãe, ela é o conjunto, né, de tudo isso na nossa vida. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui nessa live, as pessoas que irão assistir essa live, se não são mães, são filhos, né? Com certeza isso eu não tenho dúvida, né, que se não são mães, são filhos. Então, primeiramente, eu quero começar agradecendo nessa live o pessoal queridíssimo de Foz do Iguaçu. Foi um dia lindo, foi um dia maravilhoso, foi um dia de muito crescimento, sabe? Um dia, claro, um pouco cansativo pela questão de viagem, né? Agradecer em especial aí o meu cunhado, Luciano, minha irmã Claudete, o meu esposo, o Zeluir, que foi junto, o Lucas, também um amigo que está muito presente, né, nessa caminhada que a gente está seguindo, e a Edna, que é de Foz do Iguaçu, e que nos proporcionou essa abertura dessa porta para a gente estar levando esse nosso conhecimento e o nosso trabalho até as pessoas de Foz do Iguaçu. Né? Fomos muito bem recepcionados lá pela Silvana, pelo Armando, então assim, a minha eterna gratidão. E eu digo que um trabalho ele se torna grande, mas ele sempre começa pequeno, né? Ele sempre começa com alguns, com poucos, mas esses alguns podem fazer a diferença lá na frente. Então a minha gratidão, o meu amor sempre, né? E eu sempre falo, eu nunca poderei retribuir o que essas pessoas têm feito, mas eu confio naquele que pode. Então eu peço assim que tudo que vocês ajudaram, que vocês fizeram e que fizeram acontecer esse momento, porque eu sozinha também não teria conseguido. Então que Deus multiplique, triplique tudo o que foi de bênção aquele dia, o que foi de cura, o que foi de amor. Então é esse meu desejo assim para cada um de vocês que estava junto nesse momento e para você que estava daqui, né? E também emanando aí boas energias, né? Depois perguntando se estava tudo bem, se tinha dado certo, se nós tínhamos voltado bem. Então a minha gratidão a todos vocês. Mas voltando a falar então de mãe, para você que está na live, vai colocando aí para você o que é mãe, o que significa mãe para você. Nós vamos falar um pouquinho numa crescente aqui falando de mãe, porque nós temos várias mães, né?
várias mães que fazem o que podem, né? E a gente fala muito isso nas constelações, as mães que fazem o que podem e o que sabem para melhorar a vida do filho, né? Para fazer do filho uma pessoa como ela imagina que seja a pessoa ideal. Alguém se identifica com isso? A mãe que quer fazer o filho uma imagem ideal. Ideal para quem? Ideal para ela, né? E claro, isso com muito carinho. E hoje, e graças a Deus, né? A gente começa a ter essa maturidade, a gente vai entendendo alguns pontos da vida que durante o tempo que nós vivemos, às vezes é difícil de a gente entender, né? Então, assim, quando nós trabalhamos com as constelações e é relacionados à mãe, a mãe tem um papel tão importante, gente, na nossa vida, na nossa profissão, no nosso trabalho, na nossa prosperidade, na nossa constituição da nossa família, né? Então, assim, quando a gente tem uma mãe querida, uma mãe amorosa, uma mãe acolhedora, né? Uma mãe que ensina esses princípios pra gente, é perfeito, né? A gente consegue imaginar isso, receber esse amor, ou pelo menos enxergar que esse amor existe. Mas não é só esse tipo de mãe que existe, né? Existe a mãe que não conseguiu criar, existe a mãe que não estava preparada para ser mãe, existe muitos e muitos tipos de mãe. Mas até o final dessa live nós vamos ter que entender que é mãe. Independente da história que ela teve, ela é nossa mãe. E enquanto nós não entendermos isso de coração, aquele entendimento verdadeiro, a nossa vida vai patinar. A nossa vida, ela não vai ser do jeito que a gente pode se esforçar, a gente pode trabalhar, a gente pode estudar, a gente pode agregar conhecimento, a gente pode fazer o que a gente quiser. Enquanto a gente não reconhecer essa maternidade, essa mãe, as coisas vão ficar difíceis pra gente. Enquanto a gente tiver dó dos nossos pais, enquanto a gente achar que eles não são capazes de cuidar de nós, que eles não são capazes de dar nada para nós, que eles não têm nada de bom, a vida vai cobrar um preço da gente, né? Porque pela mãe a vida é preservada. O que seria ser preservado? O que seria a vida ser preservada? Ela poderia ter abortado, sabendo ou não, né? Ela poderia não ter conseguido chegar, por mais que ela quisesse, por mais que ela tentasse, ela pode não ter conseguido chegar até o final de uma gestação. Então, se nós estamos aqui hoje, se você está aí, se nós estamos podendo viver hoje, é porque a vida foi preservada através de nossa mãe. E quando nós entendemos isso, todos os outros julgamentos, eles começam a não fazer mais sentido. Vocês estão entendendo a dimensão que ser mãe não é só todas essas homenagens do Dia das Mães, esses corações, as cestas de café da manhã, enfim, tudo que a gente faz, né? Porque, né, eu não faço mais porque já não posso mais fazer, mas a gente faria. Recebo, né, como mãe, eu sou mãe, graças a Deus sou mãe de 3 filhos maravilhosos, 3 homens. E eu sempre brinco, né? O que será que a vida quer me ensinar? Que me deu só homem na vida, né? Eu já entendi. Uma hora, quem sabe, eu conto pra vocês, mas eu já entendi. Por que da minha dinâmica de conviver só com homens dentro da minha casa. E eu confesso pra vocês uma coisa. Quando eu engravidei pra ser mãe pela primeira vez, eu não sabia se era bem o que eu queria ser mãe, sabe? Não sei se eu tava preparada pra ser mãe, eu não sei como eu faria se eu fosse mãe. E por um longo tempo da minha vida eu falei que eu não queria ser mãe. Mas não porque eu não gosto dos meus filhos, porque eu não goste da experiência, porque eu não disso ou daquilo. Não. É porque eu não sentia no coração aquele desejo de ser mãe. Sabe? Mas isso sempre foi muito tranquilo pra mim. Eu entendia que era o meu tempo, né? Que era na minha... dentro das minhas possibilidades, dentro do que eu tinha como mãe, né? Dentro do que eu vivia
vendo a minha mãe ser mãe, vendo a minha irmã ser mãe, né? Então a gente vai criando configurações nossas para a gente tomar as decisões que a gente precisa tomar. Comenta aí para mim, quem de vocês também ficou analisando, ficou pensando, ou quem sabe também não se achava preparada, ou para vocês foi tudo bem, foi tudo ótimo, assim, foi tudo tranquilo, você sabia desde o início já, e existe, né? Tem gente, eu vejo muitas amigas minhas, que desde a nossa adolescência, elas já falavam que queriam ser mãe. Então, ser mãe é muito particular, e tá tudo bem se eu não me sinto preparada para ser. Tem alguma coisa que me diz que eu não sou preparada ainda. Mas em algum momento da vida a gente decide, né? E eu, assim, eu decidi ter um filho. Eu decidi. E quando eu decidi, eu nem tinha comentado, na época, é o meu atual marido hoje, né? O meu marido, meu único marido. E eu não consultei ele, na verdade, se ele queria. Eu decidi ser mãe. Então, a partir daquele momento, a minha dinâmica de vida mudou muito, né? Mudou muito. Eu já tinha uma estabilidade, né, financeira na época para... Então, assim, eu decidi que eu queria ser e assim foi. E assim, nenhuma das 3 gestações minhas foram gestações fáceis. Por que eu tô querendo desromantizar um pouco essa questão da mãe? Porque por muito tempo eu senti aquele compromisso, que eu tinha que ser aquela mãe padronizada, né? Aquela mãe assim, perfeita. Se eu não fosse a mãe perfeita, parece que eu não era... Eu não poderia ser, né? Eu não poderia ser uma mãe mais ou menos, ou do meu jeito, mas tinha que ser uma mãe padronizada, aquela mãe romântica, aquela mãe carinhosa, aquela mãe, né, que consegue... Até ontem eu fui num evento e eu ouvi até, eu achei engraçado, quando você olha, né, e fala, nossa, aquela mãe, ela consegue não gritar com o filho, né, sempre perfeito. E eu imaginava essa perfeição na maternidade. Por isso que eu não me achava capaz de ser mãe, né? De fazer bem feito esse papel. A gente, mal e mal, às vezes sabe cuidar da gente, né? Como a gente cuidaria de alguém que dependeria da gente? E atrás disso vem muitas outras coisas, muitas outras situações que nos impedem de tomar algumas decisões na vida, né? E a questão assim, tá, eu vou ter um filho... E aí eu vou cuidar sozinha? Será que meu marido vai me ajudar? Será que a minha vida profissional vai acabar porque agora eu vou ter filho, ele não vai me ajudar e eu não vou conseguir fazer o que eu sonhei na minha vida? Alguém se identifica com essas histórias? Bom dia, Josi. Bom dia, Alice, minha comadre querida, madrinha do meu filho, inclusive, desse filho que eu estou expondo aqui nas redes sociais. A Silvana... Tenho 2 meninos também, me pego pensando o que devo aprender com isso. Às vezes imagino eu cuidando de uma menina, como se ela existisse. É muito isso, né? Como eu comentei antes, eu me perguntei muito por quê, né? E assim, depois eu conto então, tá, Silvana? Essa parte. Depois eu conto por quê que eu cheguei a essa conclusão sobre a minha trajetória como mãe e como esposa também. Então a gente vai criando histórias, né? A gente vai criando histórias na nossa cabeça e a gente vai acreditando nelas, né? Porque como que eu saberia que o meu esposo me ajudaria ou não a cuidar de filhos? Se eu nem tinha perguntado para ele se ele queria ter filho primeiro, né? Mas enfim, isso são coisas que a gente faz na vida. E todo mundo fez alguma coisa parecida na vida. E se não fez, tá vivendo a vida de quem? Pra quem? Né? Quando a gente vive a nossa vida, nós temos sim algumas escolhas que a gente vive, né? Algumas situações, às vezes, que a gente passa e nos impedem de fazer também essas escolhas. Mas aí a gente também tem essa consciência, né? Então, quando eu me tornei mãe, eu tinha uma coisa bem clara comigo: eu não vou cuidar sozinha. Isso eu queria fazer diferente, né? E hoje, sistemicamente falando, a gente consegue entender toda a dinâmica que estava por trás dessa história. E na época eu me adaptei os horários de trabalho para que eu cuidasse num certo período e que ele fosse obrigado a cuidar no outro período, né? Porque eu pensava assim: e se caso eu não estiver, como é que eu vou ficar tranquila?
se ele não vai saber cuidar? E eu via muitas amigas, muitas que conviviam comigo e falavam assim, eu não confio no meu marido para cuidar do meu filho. E aquilo ficava martelando na minha cabeça, mas como que eu não vou confiar no pai da criança? Se eu não confiar no pai, eu vou confiar em quem? E eu pensava, não, eu vou confiar sim. E até a mãe da Alice, né, uma querida, né, tem ela no meu coração sempre, foi também uma pessoa que me estendeu a mão, né, assim como a Alice, quando eu fui embora aqui de Beltrão, pela primeira, né, quando eu saí de casa. E ela, como madrinha na época, a gente conversou e quem acolheu, né, meu primeiro filho nesse primeiro momento de sair trabalhar, de ter que desapegar, foi ela. Então, num período, ele ficava com a mãe da Alice, num período ele ficava comigo e no outro período ele ficava com o pai. Às vezes ela falava assim, nossa, que vontade que dava ir lá, porque ele chorava, porque nós éramos vizinhos, né? Mas graças a isso ele aprendeu a cuidar. E por que eu tô contando parte dessa história? Porque como eu tive eu pensava, o meu esposo sempre foi filho único e ele sempre falava que era muito ruim ser filho único. Era muito ruim, porque ele às vezes queria se encontrar com um irmão, com alguém e ele não tinha essa possibilidade. Falei, bom, para quem teve né? Agora foi. Teve vamos ter 2 então. Aí sim, isso foi um consenso, ter 2. E quando eu engravidei do meu segundo filho, foi depois de 2 anos, eu sempre quis ter 2 filhos muito próximos. Então, dali 2 anos, né, o Arthur já estava querendo, assim, ficar mais independente. Falei, vamos começar agora, porque senão depois a gente não vai querer, né? Porque ele já vai estar grande, vai estar independente. Acho que também é uma realidade de muitas mães isso, né? De acalmar, né? Porque a fase ali dos primeiros anos no filho é muito difícil. É muito difícil. Então, a gente resolveu ter mais Só que a gestação do meu segundo não foi assim como eu esperava ou como eu imaginava que fosse. Tanto que ele teve, né? Não vou entrar muito assim nesse assunto para não se alongarmos demais essa live. Mas ele teve uma má formação ainda, né, na minha barriga. E ele acabou nascendo, ele nasceu já de 7 meses, então ele estava todo formado já. Porém, ele não resistiu, ele nasceu e veio a falecer, né, que era o Davi. Então foi uma situação que a gente também não sabia lidar. Quem que sabe lidar com a perda de um filho? Né? Quem está preparado para passar por essa situação? Aí um filho pequeno, né, passando por toda aquela desestabilização emocional e pessoal, física, né, muito tempo de internamento, muito tempo correndo atrás de médico, muito tempo fazendo exame, muito desgastante, né? E você volta para casa sem o filho, e você tem um filho de 2 anos. Como que ele entende essa dinâmica, né? Como que na cabecinha dele ele consegue? Ele não consegue. É a gente que acha que ele consegue, né? Então, mais um tempo aí de entender, né? De saber como proceder, como ser mãe nesse momento. Mas uma coisa que eu tinha certeza é que eu tinha Então, nesse eu falei, eu vou fazer por ele. E eu sempre fui uma pessoa que eu nunca me apeguei muito aos meus problemas, assim. Eu sempre tento achar uma forma de resolver esses problemas. De uma forma leve. Né? Eu acredito muito que a gente consegue sim lidar, mas depende muito da atitude da gente. Né? Como eu falei esses dias numa outra live, por que eu concordo com a frase que o tempo não cura? O tempo passa, né? O tempo passa sim. Você estando triste, você estando alegre, você estando rico, você estando pobre, você estando saudável, você estando doente, né? Então o tempo passa. Agora o que muda é o que eu faço, o que eu tenho de atitude, né, com o que eu tô vivendo. E eu pensava assim, gente, não é possível que eu vou passar por isso de novo. Por que eu passaria? Né? Não foi algo que era meu, não era algo de risco, foi algo que aconteceu com ele. Então nesse momento eu pensei, não, né? Eu vou sim, né? Porque a gente fala muito, ouve muito falar uma mãe falando assim, eu morreria pelo meu filho. Mas naquele momento eu decidi viver pelo meu filho. Eu tinha perdido mas eu tinha Então eu vou potencializar a minha força onde? No que eu tenho, não no que eu perdi.
E ali eu comecei a reconstruir uma nova história, né? Uma nova mãe, com uma bagagem enorme a partir desse momento, né? Com uma bagagem grande. E me trouxe muito, muito, muito conforto. Todos os meses que eu fiquei internada, todo o tempo que eu corri atrás de buscar ajuda para ver o que eu poderia fazer para salvar o Davi. Quando eu pensava que o meu marido, ele sabia cuidar do meu filho. Que eu tinha criado meu filho dividindo ele com a madrinha, com a mãe da madrinha, com a irmã, com a mãe, com a sogra, com pessoas, com a escola. Isso me confortava muito meu coração na época que eu ficava internada, porque eu não podia estar lá. E eu quero falar assim isso com o coração muito aberto para as mães. Dividam os filhos com pessoas, com o mundo em si. Porque nós não vamos poder estar todo o tempo ali. E eu falo isso porque eu sei disso. Eu tinha um filho de 1 ano e meio, 2 anos, que precisava de mim. Eu sei disso. Ele precisava de um colo. Mas eu não podia, não era porque eu não queria dar o colo. Então ali eu já comecei a entender algumas coisas. Começaram a fazer sentido algumas coisas. E depois dali eu reforcei meu pensamento. Eu quero ter 2 filhos, eu vou ter 2 filhos. Então, como eu tive que fazer uma cesárea, né, do Davi, né, independente da situação, né, como ele nasceu vivo e depois ele faleceu. Então ele tinha que sair da minha barriga, né? Mas como já era uma situação assim um pouco mais delicada, eles fizeram uma cesárea. Então, para fazer a cesárea você tem que esperar depois um tempo ela cicatrizar para você poder engravidar novamente. E foi isso que eu fiz. Eu esperei os 2 anos que precisava, né? Até eu dar a cicatrização que precisava ser ali, ficar do jeito que a gente imagina que tinha que ficar, né? E eu engravidei novamente, daí do Enzo Miguel, né? Hoje sim, tenho 3 filhos, né? 2 vivos. E assim, sou muito feliz nesse conglomerado de histórias e por estar levando a minha vida, construindo a minha vida dessa forma, né? Olhando agora para trás, eu vejo que foi uma construção, sim, para eu poder hoje falar aqui para vocês e falar para quem assistir essa live, né? Sobre mãe. Poder falar sobre o que é ser mãe e sobre as imperfeições de ser mãe, né? A gente é um ser humano, nós também temos sentimentos, mas uma coisa que eu posso afirmar que mudou a minha vida, e se eu pudesse, não é que as pessoas só entendessem, se eu pudesse ter uma forma, sei lá, de injetar isso nas pessoas, é que a gente constrói a nossa vida. Tá fazendo sentido para vocês que estão assistindo? Essa dinâmica, essa construção de vida como mãe? Vocês em algum momento se viram em alguma situação que vocês achavam que vocês não iam ser capazes de lidar na maternidade? Bom dia, Gabriela. Bom dia, Roberto. Tudo bem? Bom dia, Renata. Mãezona aí, ó. Mãezona, Renata, né? Fazendo um ensaio lindo aí da Laiá Presentes do Dia das Mães. Maravilhosa, uma redescoberta, né, Renata? Se redescobrindo aos poucos, como todos nós, né? Então, por que eu compartilhei um pouco dessa história de mãe com vocês, né? A mãe para mim foi sempre um exemplo de paz, né? Quem conheceu minha mãe, ela era uma pessoa assim que, meu Deus, calmaria em pessoa, né? Aí tem a Ellie ligada no 250 volts, mais ou menos. Mas a minha mãe sempre foi muito pacífica, muito calma, né? Graças a Deus. Porque daí a gente sabe que a gente pega um pouquinho, né? Dessa calmaria. E hoje eu me vejo muito, 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 muito fazendo o que também ela gostava de fazer muitas vezes, né? Conversar com pessoas, mostrar o lado bom das coisas para as pessoas, sabe? Então, apesar de ser uma libriana, né? O tal do libriano, ele escuta a gente, ele concorda e ele faz o que ele quer, né? Então, assim, minha mãe também era dessas. Mas
se fosse definir ela hoje, ela seria uma pessoa assim, que ela transmite paz. Muita paz, transmitia muita paz. Minha mãe faleceu em 2019, então foi outro momento da minha vida assim que eu desde adolescente eu falava, nossa, eu consigo passar bem por desafios. Mas e quando a minha mãe falecer? Como que vai ser? Eu sempre fui muito apegada na minha mãe. E por algo maior, né, como a gente fala, por algo que Deus sabe da nossa vida que a gente não sabe, quem sabe um dia saberemos. Antes de eu perder minha mãe, eu acabei perdendo então um filho. E naquele momento eu pensei, e agora, né? Eu nunca tinha tido perdas. A minha família é uma família muito pequena. Muito grande e muito pequena de parentes. Nós temos muitos, mas assim, um contato a gente era um pouco menor. Então a família minha mesmo era meus pais, a minha irmã e o meu irmão. Eu tenho um irmão mais velho e na sequência a minha irmã também, que é mais velha que eu e eu. Então a gente sempre foi muito unido com nós. Então quando falava de mãe era uma coisa assim que dava aquela respirada. O que eu farei quando eu não tiver mais a minha mãe? E Deus foi tão bom assim comigo, tão bom. Porque eu tive essa experiência então de perder esse filho. Perder não. Viver a experiência de ter tido um filho e ele ter falecido. Porque eu acho que não foi uma perda. Né? Se nós acreditamos que tem algo além dessa vida, nós temos que acreditar que era assim, que era para ser assim, que a missão dele era assim. E eu seria muito egoísta, se eu não tivesse aceitado isso. Por que eu falo isso? Porque aconteceu isso com o Davi, ele trouxe para nós um conhecimento gigantesco. Eu digo que ele pode até ter diminuído assim alguns anos de sofrimento, digamos assim, por tanta experiência que a gente teve naquele tempo, naquele curto tempo. E logo depois surgiu a oportunidade, eu fui embora, fui morar em outro estado, né, longe daqui. E nesse momento assim, eu cortei o cordão umbilical da minha mãe e eu nem percebi. Então, porque eu estava lá, eu estava a 1.500 quilômetros de distância, então eu não poderia vir com frequência visitá-la, né? Claro, celular, WhatsApp, mas eu não poderia estar sempre junto. E quando a minha mãe faleceu em 2019, eu morava em Minas Gerais na época. E ela internou, inclusive eu estava lá. E eu tinha que andar 1.500 quilômetros para chegar, né? Aquela corrida contra o tempo que a gente sempre imagina, né? Que seria a pior coisa que aconteceria na vida da gente. Então, quando eu cheguei, ainda cheguei a tempo, conversei um pouco com ela já estava na UTI quando eu cheguei. Mas eu entendi, mais uma vez, que quando a gente acredita, as coisas acontecem de forma leve, é nós que colocamos muita coisa na nossa cabeça. Para mim, eu entendi que esse tempo longe, depois a falta dela não seria tão presente na minha vida. A saudade existe? Com certeza, a gente tem saudade. Quando acontece coisa boa, assim, eu ainda lembro, assim, de ligar, porque a mãe era uma pessoa que se a gente, tanto eu quanto a minha irmã, acontecia alguma coisa, a gente falava com a mãe, né? Ou eu falava com a mãe e com ela, né? Que como a gente tem uma diferença boa de idade, então ela é meio mãe também, assim, né? Então, assim, acontecia as coisas, a gente ligava, a gente conversava. Então, nesses momentos, sim. Mas é aquela sensação de dever cumprido. É aquela sensação de ter sido aquele filho que realmente eu acho que toda mãe espera que seja. E é aí que a gente enrola às vezes nosso sentimento, né? É aí que a gente embola ele de tanto amor. Muitas vezes a gente protege demais. A gente protege muito. E aí eu pergunto, hoje, para vocês que têm filhos, os filhos de vocês estariam preparados para viver muito bem na sua ausência? Ou para você que é filho, você está preparado para viver na ausência dos seus pais? Então fica essa reflexão. Aí quando eu falo que a minha história foi uma construção, se nós lembrarmos do início dessa live, quando eu falei que naquele momento eu tinha certeza que eu tinha que deixar o meu filho com o pai dele, com a madrinha, com a escola e comigo por um tempo.
depois, conforme foi acontecendo os momentos da minha vida, eu entendi por quê. Para eu estar totalmente tranquila na medida do possível, claro, mas para eu conseguir, pelo menos, ficar com a minha responsabilidade daquele momento, né? A gente sabe que numa gravidez, a responsabilidade maior é de quem? É da mãe. E naquele momento eu pude estar presente, fazendo o que eu podia fazer pelo Davi, fazendo o que eu poderia fazer no meu máximo. E quando veio a notícia para mim que ele tinha falecido, tinha uma sensação de dever cumprido. Tinha uma sensação de se ele não sobreviveu é porque era para ser assim. Porque dentro do que eu podia fazer, né, nesse momento eu estava lá em Curitiba já, né, como eu falei, isso é uma grande, uma longa história, mas eu sabia que eu tinha feito o meu melhor. E que fora ali eu não tinha mais poder, digamos assim, para ser diferente. Então, naquele momento, sim, fez sentido. O estado de presença que eu tanto falo. A questão de nós estar aonde a gente está. Fazer o que a gente está fazendo. Eu estou trabalhando? Eu estou trabalhando. E não pensando que serviço eu vou fazer quando eu chegar em casa. O que o meu filho comeu. O que isso, o que aquilo. Eu tenho que preparar o meu filho para ele saber o que ele precisa fazer. Senão ele não vai saber. E tem mais uma. A gente reclama tantas vezes dos maridos, né? Que os maridos não sabem fazer, não ajudam. E nós? Nós estamos ensinando os nossos filhos a fazer? Nós estamos preparando eles para eles terem a família deles de uma forma que vai ser leve para a esposa deles? Né? Nós estamos criando as nossas filhas para compreender também os filhos que a gente está criando? Então, assim, quando nós começamos a pensar na responsabilidade de preparar os nossos filhos, eu vejo que a visão muda um pouco. Né? E assim, se nós não prepararmos, alguns momentos da vida vão preparar. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Reage aí, manda um coraçãozinho, fala que sim, fala que não. Né? Então é muito comum as mães se apegarem aos filhos e se você for olhar é porque falta algo nela, na mãe, ou no relacionamento da mãe, ou no relacionamento da mãe com os pais delas. Bom dia, Karina, bom dia. Entende? Nós somos seres completos, gente, nós somos seres únicos. Não tem ninguém nesse mundo com mais de 7 bilhões de pessoas que seja igual a você, que seja igual a mim e que seja igual ao seu filho. Então, a mãe é imprescindível, claro, os primeiros anos ali da criança. Eu digo, a história do Flamingo, né? Ela é muito linda, assim, eu acho ela muito pertinente quando a gente fala de mãe. Porque o Flamingo, ele tem uma flor, uma coloração bonita, né? Meio avermelhada, meio rosa, assim, uma cor bem exuberante. E quando ela tem os filhotinhos lá, dela, ela perde um pouco a cor. Olha que interessante isso. Ela perde um pouco a cor. E depois, com o tempo, ela começa a recuperar essa cor. E eu vejo muito isso nas mães. Sabe, eu vejo muito isso nas mães. O quanto a gente se desgasta. O quanto a gente se desgasta. E é o medo, muita insegurança, muito cuidado, muita proteção. O que eu estou protegendo tanto? Né? Há quantos milhões de anos a espécie humana sobrevive assim, vive assim? Então, do que nós temos tanto medo? Né? Eu pergunto para vocês, o que vocês, mãe, têm tanto medo com os filhos? Se autoanalisem. Essa resposta quem vai se dar para vocês é vocês. Por que eu tenho tanto medo do mundo com o meu filho? O que eu posso fazer para mudar o mundo? Né? O que tem lá no mundo de tão perigoso para o meu filho? Bom dia, Fran, tudo bem? O que tem no mundo, né?
de tão perigoso? Se eu instruí, se eu eduquei, se eu passei os meus valores e os meus princípios, se eu deixei ele ter contato com o pai, ele aprender coisas de pai, pai com filha, pai com filho, mãe com filha, mãe com filho. Se eu ensinei tudo isso para ele, esses valores, esses princípios, é confiar. É confiar e fazer o que você tem de melhor por ele, que é viver. Quem de vocês aqui viveria pelos seus filhos? Quem de vocês ousaria viver, a viver de verdade? E por que eu falo ousaria? Porque muitas mães anulam a sua vida pelos filhos. Muitas mães acabam com o casamento por causa de um filho. Né? E se a gente olhar para essa história, para isso, os filhos se fortalecem no fortalecimento dos pais. O filho vai se sentir seguro se ele tem uma base forte. Se ele não tem a base forte, como que ele vai se sentir forte? Como que ele vai se sentir protegido? Se só a mãe protege, ele vai sentir falta, ela vai sentir falta da força do masculino. Independente, né? Eu sou mulher, mas eu preciso ter uma força diferente, que é a que vem do pai. Então muitas mães começam a excluir o pai da vida do filho. E isso vai prejudicar o filho lá na frente. Vai te trazer problemas, sim. Ah, mas ele não presta para você, ele não presta para a mãe, ele não presta para a sogra, ele não presta para a esposa, mas ele é o pai. Ele é o pai e ponto. É só isso que a gente tem que entender. Ele não precisa conviver, mas ele precisa entender que ele é 50% de cada um. Então, quando nós olhamos assim para a mãe ela pega muita coisa para ela, né? Ela pega muitas responsabilidades para ela. Ela pega muitos desafios para ela porque ela tem medo da outra pessoa não cuidar como ela cuida. Mas nem sempre essa forma é a melhor ou a correta. Alguém de vocês se identifica ou conhece alguém que às vezes o filho tá lá com 30 anos dentro de casa, 35, e de um monte de gente falando um monte de besteira, né? Porque o pessoal gosta de falar besteira da vida dos outros, né? Mas por quê? Por que ele ainda tá lá? Sabe? Por que ainda ele não foi buscar a vida, a viver a vida dele? Vocês já fizeram essas perguntas? Né? Quanta gente fala assim, nossa, esses filhos, né? O que é dessa geração? Essa geração é a geração que os pais criaram. Ou quem criou essa geração? Quem que criou esses jovens, esses adolescentes? E isso não é culpa, gente. Não é colocar culpa em ninguém. É nós olharmos para cada um com as suas responsabilidades. Né? A gente trabalha muito em constelação isso. Ninguém dá o que não tem. Cada um dá o que tem de melhor. E é isso. Mas a gente tem clareza dessas informações? A gente tem clareza, né, de como lidar com essas situações? Eu estou realmente vivendo a minha vida sendo mãe, sendo esposa, sendo profissional, sendo terapeuta, sendo palestrante, sendo consteladora? Tá, isso é o que eu faço. Mas quem eu sou? Quem é a Elide? Quem é a pessoa? Se tirar todas essas denominações, o que fica de mim? O que sobra? Eu tenho certeza que muita gente vai falar que não sobra nada. Ou eu estou errado? Bom dia, Andressa, Karine lá de Minas. Um abração, Karine, saudades. A Edna, então, a querida Edna aí de Foz do Iguaçu. Né? Já falei antes ali, Edna, como foi espetacular, né?
a minha ida aí na segunda-feira, né? Quanta transformação, quanta realização, quanta cura, né? Foi lindo, gente. Muito obrigado, Edna. Vou ser grata sempre, né? Por essa porta assim que você abriu e que Deus multiplique sempre na tua vida, né? Tudo que você faz de bom, né? E o quanto você tem ajudado pessoas também. Então assim, gente, mãe, né? Coloca aí pra mim o que é mãe pra você. Né? O que você sente quando fala ou quando ouve a palavra mãe? Né? Você tá preparado para daqui a um tempo a sua mãe partir, a sua mãe terminar a missão dela? Você tá preparada para ser mãe? Então assim, são perguntas que a gente tem que se fazer pra gente começar a conhecer quem a gente é. Como eu falei antes, eu não pensava em ser mãe. E aí a gente brinca muito, porque eu sempre fui meio brabinha assim com criança, sabe? Eu não brabinha, mas eu, né? Tinha meu jeitinho peculiar de lidar com crianças, né? Meus sobrinhos que o digam. E aí uma pessoa um dia se comentou com a minha irmã, né? Ah, agora ela é mãe. Agora será que ela briga assim também? Porque, né? Quem ela que eu brigava com minha sobrinha, né? Que eles aprontavam, coitadinhos. Não aprontavam. Mas assim, será que ela faz assim com os filhos dela também? E minha irmã falou, faz. Gente que em casa às vezes dá um griteiro aqui, né? Que mãe que nunca gritou? Que mãe que não tá cansada e que de vez em quando quer dar uns gritos, né? E quem que escuta a gente é os filhos, os únicos que escutam a gente são os filhos. Né? E coitadinhos, né? Às vezes a gente descarrega bastante neles também. Mas é assim. É assim. E a gente começa a fazer diferente quando nós começamos a ter consciência disso. É quando nós começamos a ter consciência que a mentalidade nossa é nossa e a mentalidade dos filhos é de criança. É deles. A partir do momento que você começa a entender o teu filho de verdade, né? A partir do momento que você começa a fazer de uma forma, falar de uma forma que ele entenda. Não precisa ser aquele dodóizinho, aquela coisa sempre, mas falar uma fala clara para eles. Quando a gente fala assim, abre um pouquinho a janela lá para a mãe. Eu já falei isso assim pro meu filho lá de 4, 5 anos, ele vai lá e abre a janela inteira. Né? E qual seria o normal a gente falar? Era para abrir um pouquinho, né? Mas na cabeça dele era um pouquinho. E tá tudo bem. Então são pequenas coisas, pequenos gestos, que se nós não sabermos quem nós somos, a gente não vai conseguir avaliar esses pontos. A gente não vai conseguir chegar num ponto de equilíbrio entre o que eu sinto e entre o que eu passo para eles e o que eles sentem. É a mesma forma que a comunicação que um adulto. Tem adulto que ele é mais auditivo, então se eu falar ele já vai entender e tá tudo certo. Tem adulto que ele é visual, eu tenho que mostrar algo, ele tem que olhar algo, aí ele entende o que eu tô falando. E tem gente que tem que sentir, que é o sinestésico, né, que a gente chama. Então, assim, a gente tem que, com essa pessoa, a gente tem que falar coisas ou proporcionar momentos que a pessoa sinta. Aí vai fazer sentido. Sabe? Então, quando nós sabemos quem a gente consegue lidar com a L de mãe, com a L de profissional, com a L de esposa, com todas as L's que existem. Mas eu sei agora quem ela é. Agora eu sei quando eu tenho que abrir mão, né? Falar, meu filho mais velho, ele joga bola, então ele sai com frequência. Então desde que eu pude ter oportunidade, ele já começou a ir sozinho. Porque eu me lembro do que eu passei lá em 2014, desculpa. Porque eu passei lá em 2014. Que eu não pude estar aonde eu queria estar.
Então isso pra mim eu vou levar assim, gente, pra minha vida inteira. E muitas decisões da minha vida, elas são tomadas pensando naquele momento ainda. Olha como foi um momento decisivo na minha vida. Olha como foi um momento que redesenhou toda a minha história. Eu digo sim, o falecimento do Davi foi um reescrever da minha história. Eu pude fazer totalmente diferente com o Arthur. E como eu posso fazer diferente hoje com o Enzo? E tá tudo bem. A Silvana, eu sou Silvana, estou mãe, assim como eu estou farmacêutica. E eu estou redescobrindo o meu ser. Quanto os meus filhos irem para o mundo, não quero estar cheia de buracos vazios. Cada dia um pouquinho mais. É super isso. É exatamente isso, Silvana. Eu estou terapeuta, eu estou mãe. Né? Se eu tivesse tido só o Davi, né? Eu não estaria mais uma mãe com o filho presente. Né? Mãe sim, tinha tido experiência, mas não a experiência de conviver. Né? E isso faz muita diferença. Então assim, é preenchendo esses buracos mesmo, Silvana. Preenchendo esses buracos que nós temos, nós conseguimos liberar nossos filhos. Porque, gente, é muita mãe que procura terapia para entender isso, né? Ainda que aquela que entende que precisa liberar, tá fácil, né? De ajudar. Mas tem muito que não entende que precisa liberar, que tá tudo bem, que tá tudo certo, né? A história é que nós fizemos filhos para o mundo, é isso. Os nossos filhos, sim, são para o mundo. Mas eu tenho medo de largar ele para o mundo, então como que eu vou fazer isso? Né? Fica meio contraditório, não fica? Então, assim, nesse dia das mães, né? Nessa semana, né? Porque já começa a semana, já tem a apresentação das crianças, né? Que eu tenho um sentimento bem peculiar a isso, porque às vezes é dolorido, né? Uma homenagem do Dia das Mães, porque tem muitas crianças que não entendem, tem muitas crianças que não têm, né? Claro que temos muitos outros tipos de mães aí, mães adotivas, né? Que são mães maravilhosas, fazem um papel maravilhoso e é uma missão com certeza, né? Tem mães que abandonaram, né? Mas essa questão do abandonar tem que ser olhada sem julgamento, sabe? A gente não tá vivendo na pele da pessoa, a gente não tá vivendo nas circunstâncias da pessoa, a gente não sabe qual foi a criação daquela pessoa, né? Tem muitos e muitos casos de constelação que eu já fiz, que quando acontece esse tipo de coisa, você vai olhar para a história dessa pessoa, isso acontece já há muitas gerações. Acontece há muitas gerações. Então você acha que aquele ser abençoado, ele tem consciência realmente? Não tem, já tem no inconsciente dela isso. Ela entende aquilo ali praticamente como algo normal, né? Porque eu digo, quando a pessoa tem consciência, ela não faz algo que fere o outro, ou que ele vai ultrapassar o limite do outro. Ele não vai fazer se ele tiver consciência. Agora, se ele não tiver, ele vai fazer. Isso em qualquer situação. Então, assim, filhos queridos, olhem para os pais de vocês como que veio a vida através de um e foi preservada através do outro. E sem os dois, né? Eu ouvia isso quando eu era criança ou adolescente, eu tinha uma raiva, que eu tive uns BOzinhos com meu pai um tempo da minha vida. Então eu tinha uma raiva quando falavam isso pra mim. Tinha uma raiva que eu tinha que ser do meu pai também. Que aquilo não me deixava confortável. Eu amava meu pai, mas ao mesmo tempo ele fazia umas presepadas que vou te falar, né? Meu pai foi uma bênção. Hoje eu vejo que foi uma bênção na minha vida. Mas na época era difícil de lidar. Né? Era difícil. Né? Então, como que eu ia aceitar? Podia ser outro, né? Ou aquela frase, não pedi pra nascer. Né? Essa frase saía de mim também. Não pedi pra nascer. Porque era briga, porque era confusão, porque era pesado pra mim como criança. Então hoje eu posso falar como uma criança que passa por esse tipo de coisa.
É chato, é ruim. A gente se sente culpado pela briga dos pais da gente. O pai da gente bebe, a gente se sente culpado porque o pai bebe, porque acha que é por causa da gente. Né? E eu fui a terceira filha, né? Quarta filha, mas em casa eu fui meio uma filha única, porque meus irmãos eram bem mais velhos que eu, tinham saído de casa. Então, assim, filhos, tentem interpretar de uma forma que você é um ser único, né? Mas um ser único no sentido de que sentido? De olhar para eles pelo que eles fizeram de bom, pelos que eles te deram, pela vida. E não pelas escolhas. Né? Quando a gente estuda a parte energética e a parte de frequência, a gente vê que a energia da gente, ela vai se grudando, né? Por átomos, assim, vai grudando e vai formando o que a gente é hoje, né? O nosso corpo, ele é formado por isso, né? O que faz a gente ter essa roupa em cima de um corpo, de um espírito, digamos assim. Né? A partir daí, a gente tem um rosto, a gente tem uma forma física. E o que dificulta toda a nossa vida na questão de perdão e de entender e de não julgar é a nossa carinha linda. Porque assim, a Silvana pega e faz mal pra mim, por exemplo. Faz uma coisa que eu não suporto, que eu odeio, né? Aí, quando eu vejo ela, eu lembro do que ela fez. Mas por quê? Porque eu estou vendo ela. Porque o meu olho, o meu cérebro, ele registrou aquilo que ela fez pra mim. Então, a partir desse momento, toda vez que eu ver ela, o meu cérebro vai ligar um alerta. Ela não é de confiança. Ela não é de confiança. Porque o cérebro, ele não cria nada. Ele tá ali só para fazer a função dele. Tudo o que acontece é nós que criamos e imaginamos. Ele tá ali para registrar. Ele tá ali para registrar tudo que nós vamos colocando dentro dele. Né? Por que muitas pessoas estão com o pensamento acelerado hoje? Porque é muita informação. Tava falando isso com a Andy ontem, né? A Andy, minha cabeleireira maravilhosa, tá sempre comigo também. Um beijão, Andy. Tava falando isso com ela ontem. Por que a gente tem síndrome do pensamento acelerado hoje? É muito canal de informação. O dia inteiro a gente recebe informação. Ou é pelo celular, ou é pela televisão, ou a gente conversa com alguém, ou é pelo computador, é no trabalho da gente, é no rádio, é uma notícia, é uma desgraça, é uma coisa boa, é tudo. E o cérebro da gente vai guardando. Vai guardando. E a gente não chega no final do dia e faz uma limpeza no que a gente quer guardar ali, no que a gente não quer guardar. A gente só guarda. No momento que a gente parar, aquelas informações vão começar a se mexer ali dentro, porque é muita coisa. E aí eu tento começar a colocar em ordem, mas eu não consigo mais. Então por isso a importância de nós termos uns momentos de respirar, né? De extravasar. Por que o exercício físico é tão bom? Porque tu tá fazendo exercício físico, você consegue sair um pouco daquela intensidade de pensamentos que tá vindo na tua cabeça. Tu tá lá fazendo uma musculação, por exemplo, você tá lá erguendo peso, você não consegue pensar no que você queria pensar. Você tem que se concentrar, senão você não vai conseguir. Então a importância de nós atrelarmos esse exercício físico, por exemplo, para ajudar, né, nessa confusão e nesse turbilhão de informações que a gente recebe, que gera ansiedade, gera tudo isso que a gente está sentindo hoje. Então olhar para nossos pais, em especial hoje para a mãe, né? Dos pais a gente fala dos pais. Em especial olhar para nossa mãe hoje, né? Que veio, que ela preservou a vida que veio. Quando nós somos mães, é um pouco mais fácil a gente entender. Mas se a gente ainda não é, olhe para sua mãe, né? Pelo tempo que ela carregou você. Ela pode não querer ter filhos. E por alguma situação ela teve. E aí nós vamos julgar por ela ter tido? Né? Se não fosse assim, a gente não teria nascido. Então é muito julgamento, a gente quer julgar, a gente quer colocar a pessoa dentro do que nós achamos que é correto, dentro do que nós achamos o ideal de ser mãe, né? Eu não sei se foi muito romantizado, eu não consegui ainda chegar no denominador comum do porquê que a mãe, ela tem, até na palavra, às vezes quando você fala, ela tem aquele peso assim, mãe, né?
Mãe, né? Parece que você fala ali, o M, parece que né? Ele é o formato, né, do acolher, é o segurar, o cuidar, né? Então, por que a gente olha com tanto julgamento? Ou com dó, né? Outra coisa que é muito importante, gente, nunca tenha dó de alguém. Não tenha pena. Não fale, meu Deus, a minha mãe, coitadinha, é tão sofrida. A partir do momento que eu começo a falar e olhar para ela como uma pessoa sofrida, uma coitada, inconscientemente eu me coloco maior que ela. Porque eu me coloco como melhor que ela. Olha que forte que é isso. Porque eu tenho certeza que como filho a gente não quer ser maior que os pais, né? Então olha que forte que é isso. Quando eu tenho dó da minha mãe, eu acho que ela não tem capacidade. Olha que forte isso. Eu acho que ela não tem capacidade de viver a vida dela. É forte isso, né? Mas como que a pessoa que me deu a vida não tem força, gente? Então, sistemicamente falando, ela sempre vai ser forte, sim. E eu tenho que me permitir ser a filha. Tem muitas filhas aí que acabam pegando a mãe para cuidar, mas no sentido assim, não é só um suporte, é cuidar no geral. É como se ela fosse mãe da mãe dela. E isso dá um BO na tua vida mais tarde, que você não tem ideia. Porque é uma quebra de hierarquia. E essa quebra de hierarquia, ela é universal. Ela é universal. Desde que foi criada a vida. Imagina lá atrás. Lá no primeiro. Né? Cada um entende como de um jeito, como veio lá de trás, né? Mas teve uma pessoa. E foi vindo, 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 foi vindo, chegou até você. Então todo mundo que está atrás de você é maior que você, que veio antes. Só que ser maior que você não significa que o que eles escolheram fazer estava certo ou errado. Eles fizeram do jeito que eles aprenderam a fazer, do jeito que eles foram moldados para fazer, do jeito que eles enxergavam. Vocês estão entendendo a dinâmica do negócio? Eles fizeram do jeito que eles aprenderam a fazer. Aí você vem cobrar da tua mãe que ela não te deu amor, que ela não te deu carinho, que ela não foi uma mãe presente, e daí você olha para trás e vê que ela teve 10 filhos. Bênção divina, imagina você com 10 filhos. Eu falo que tem dias que a gente tem 2 presentes, a gente tem vontade de jogar um fora de vez em quando. Por quê? Porque a rotina da gente é essa, né? Jogar fora no bom sentido, né? Porque às vezes a gente tá tão cansado e você chega e ai, mãe, né? Aquilo ali parece que vem como uma tijolada na cabeça, tudo aquelas mães que falam em cima da gente. E aí a gente para, respira, faz uma outra coisa e de repente tá tudo bem. E a gente volta e consegue acertar o caminho de novo. Imagine uma mãe com 10, com 6, né? Com pouco conhecimento, com pouca estrutura, com poucas oportunidades. Então vamos aproveitar a oportunidade que nós temos e que nós estamos tendo de fazer a nossa vida diferente. Vamos olhar para ela com aquela forte, aquela guerreira que passou por tudo que ela passou e fez você aí, ó, forte, bonita e mãe, e quem sabe mãe daqui a um tempo, né? Então, assim, nesse especial Dia das Mães, além dos presentes, além dos corações, além de tudo que a gente faria, né? E hoje, sim, sinto uma saudade imensa da minha mãe. Mas eu sinto também uma tranquilidade. Porque eu me vejo hoje, vejo minha irmã, vejo meu irmão, e eu vejo assim que ela fez o que ela tinha que fazer, sabe? Hoje nós somos pessoas que eu imagino que dentro do que hoje eu olho, né, do que foi a vida dela, eu tenho certeza que sim, ela sentiria orgulho dos filhos que ela deixou.
E é essa mensagem que eu quero deixar hoje para cada um de vocês. Porque eu sim fiz muito diferente. Fiz muito diferente. Hoje o caminho que eu tracei, hoje o que eu pretendo construir, que eu já estou construindo e onde eu quero chegar, eu sei que eu vou chegar, eu sei que minha mãe teria muito orgulho disso sim. E hoje eu não acho isso ruim falar, porque teve um tempo que eu falava, nossa, né, eu falando que a minha mãe vai sentir orgulho, e vai sentir sim. Só que tem uma outra coisa que a minha mãe sempre falou pra mim. Você vai ser o que você quiser. Na simplicidade dela, ela falava assim, com o teu jeito, eu tenho certeza que tu vai ser o que você quiser ser. Então vamos cuidar com o que a gente abençoa os nossos filhos, né? A mãe tem um poder avassalador nas palavras. Então se eu falar para o meu filho que ele vai ser próspero, que ele vai ser um bom profissional, que ele vai ter uma família próspera, que ele vai ser um bom pai, que ela vai ser uma boa mãe, se ela quiser, é claro, mas que ela vai ser uma pessoa conforme ela imagina que ela quer ser. Gente, a palavra da mãe é bênção. É bênção. Agora se eu falar, porque aquela minha filha é uma desmiolada, porque aquela minha filha é uma avoada. Gente, eu me achava bem avoadinha, mas a minha mãe sempre acreditou em mim. Sempre acreditou, porque ela falava que... E ela olhava e falava, não, tem que ser assim. Eu não pude fazer isso. Eu não tive oportunidade para fazer isso. Você tem, então você tem que fazer mesmo. Sabe? Então eu vi a diferença de muito, muito, muito do que a mãe fala. Então quanto mais você falar, porque meu filho é atrapalhado, porque minha filha não vai dar nada, porque não faz isso, não faz aquilo, você está abençoando o teu filho, a tua filha com essas palavras. Sabe? E você, filho, que já tem uma mãe, que a mãe é essa bênção e é uma bênção, sim, que fala tudo isso pra você. Sabe? Comece a fazer um exercício simples, né? Comece a fazer um exercício simples. Mãe, eu recebo de você o que você tem pra me dar. Eu recebo de você tudo o que é bom. O que não é bom passa por mim e não me causa mais danos. Olha que lindo isso. E a gente consegue falar isso com amor, né? Obrigada, Alice. Obrigada. Sabe, né, que tem um lugar muito especial no meu coração pra ti, sempre. E me sinto honrada de poder fazer parte da tua vida, assim. Um exemplo também, né? Um dia eu vou te chamar pra fazer uma live comigo. Acho que ia ser bem legal. Fica preparada aí. Então, gente, mãe é isso. Mãe foi essa história que eu contei pra vocês, que pode ser que fez sentido pra vocês ou não. Mas com certeza fez você olhar para a tua trajetória como mãe, para a tua trajetória como mulher, para a tua trajetória no mundo, de quem realmente você é. E não o que você está sendo no momento, né? Não as coisas que você se denomina, mas sim o que você tem de mais importante e de melhor dentro de você. Rapidinho então, Silvana, não sei se você está aí ainda, vou falar rapidinho assim, porque, né, da questão dos homens da minha vida, da minha família. Eu hoje, depois de toda essa parte sistêmica que eu tenho estudado, eu venho de uma geração de mulheres assim que elas foram muito fortes, né? As que vieram antes de mim. As minhas avós, em específico, vou falar delas, que é o mais próximo nosso, né? As minhas duas avós, elas tiveram... A minha avó materna tiveram, acho que 6 ou 7 filhos. E a minha avó paterna teve 14 filhos. Porém, quando o meu pai tinha 9 anos, o meu avô faleceu. Então você imagine, o meu pai tinha 9, era um dos mais novos. Então imagine essa mulher, né, criando todos esses filhos e a maioria eram homens. Então imagine como ela teve que ser para dar conta. Né? E a minha avó materna teve menos filhos, mas também teve algumas situações com o meu avô, que o meu avô era muito ausente em casa. E eram acho que 5 mulheres e um homem. Ou 6 mulheres, não, era 5 mulheres e um homem só. E essa minha avó também teve que ser muito forte, teve que ser muito guerreira para criar todos esses filhos, né? Sozinha, praticamente. Fazendo o papel dela. Então, automaticamente, o que isso representa para uma outra geração? Que vão criar mulheres muito fortes.
E eu inconscientemente eu criava para mim que eu poderia viver muito bem sozinha. Eu não precisava de homem para viver. Entende? Então, se eu não preciso, eu não preciso. Eu sou eu, né? Vivo muito bem do jeito que eu sou. E a vida me mostrou que foi um pouco diferente, né? Eu, sim, acabei casando, né? Na época que eu casei, meu foco era muito profissional, mas acabei casando, acabei tendo filhos e os meus 3 filhos foram filhos homens. E hoje eu comecei a entender muito disso, sabe? Hoje eu posso falar que eu não preciso de homem para viver? Hoje eu preciso, né? Hoje eu preciso. Eu preciso de um homem que esteja junto, que me apoie, que me dê suporte em toda essa carreira que eu tô trilhando, né? Se você, agora eu falando, né? Olha só, no momento que eu tava no meu decolar profissional, eu casei. E isso na vida da mulher tem um impacto muito grande. Porém, hoje eu tenho tanto suporte para eu recomeçar essa decolagem diferente. E eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos que eu quero passar para eles também tudo que a minha mãe passou para mim, sabe? Eu quero ensinar a eles tudo que a minha mãe ensinou para mim. Tudo que a minha mãe foi para mim, eu quero ser para eles. Por quê? Porque a minha mãe sempre me deixou muito livre. A minha mãe e meu pai sempre me deram muita liberdade. Eles me davam responsabilidades, mas eles também me deram muita liberdade. E eu vejo que isso fez eu ser quem eu sou. Mas essa é uma história que eu construí. E por isso que é possível dar essa liberdade e ter esse amor, essa conexão. Sou muito conectada com meus filhos, né? A gente se conhece muito no olhar, assim, os 2, sabe? Por mais que eu esteja num período muito ausente, assim, viajando bastante, né? Mas o tempo que eu tô em casa, eu tô com eles, né? Inclusive hoje tem a apresentação do Dia das Mães, eu tinha atendimento, desmarquei, vou lá porque meu momento é com eles, né? Então, assim, é essa diferença que a gente tem que saber. Eu estou sim num momento bom profissional, né? Eu preciso me dedicar a esse momento, mas eu também tenho eles. Então, assim, é saber dosar, né? O quanto eu estou me dedicando a cada um e a mim também. Então, resumidamente, Silvana, um pouco da história é essa, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live, né? O assunto mãe é um assunto que a gente falaria há muito tempo, né? Porque mãe é tudo pra gente. E eu gostaria que vocês refletissem nesse dia, né? O olhar que vocês têm para a mãe de vocês, o que chama atenção na mãe, se é os defeitos ou são as qualidades. E permita-se olhar sem julgamento para sua mãe. Permita-se olhar para ela como um ser humano que fez o que sabia e como podia para ser o melhor por você. E você que ainda não é mãe, mas é filha, pensa em ser mãe, já comece como a Silvana, né? Tá falando ali, falou antes. Já comece a preencher esses buracos, para você não colocar a expectativa de toda a tua vida, do que você viveu, a expectativa das tuas frustrações, inclusive, para que isso não reflita no teu filho ou na tua filha. Mas sim que você arrume a tua casa interna, para que ele seja livre. Ele seja livre para ele construir a casinha dele, a casa dele, a família dele. E a vida dele, né? De uma forma que você também se orgulhará muito do que você fez, do que você proporcionou e do que você viveu, né? Das experiências que você teve. Então eu termino essa live, né? Desejando um feliz e abençoado Dia das Mães a todas as mães, né? Que independente, mais uma vez eu repito, independente de que tipo de mãe ela foi, mas ela foi, com certeza absoluta, o que ela podia ser. Ela fez o que ela sabia fazer. E ela fez o que ela achou que era melhor fazer dentro do que ela conhecia. Então, muito carinho a todos vocês que participaram dessa live. Muito carinho. E um feliz e santo Dia das Mães. A todas as mães. Um grande beijo.